Essa é a história de uma viúva negra que usou anticongelante para matar seu marido. E você vai enlouquecer quando descobrir o que ela fez para se livrar da prisão. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lívia Ladeira e hoje eu vou contar para vocês o caso de Stacey Castor. No dia 22 de agosto de 2005, uma segunda-feira, a Stacey Castor ligou para o 911 dizendo que seu marido estava trancado o fim de semana inteiro dentro do quarto, que já não estava respondendo ela e ela estava preocupada que ele tivesse feito algum mal a si mesmo. Ela disse para a telefonista que eles tinham tido uma discussão na sexta-feira à noite e que ele se trancou no quarto para ficar sozinho, mas que ela estava preocupada que ele pudesse ter se matado, porque ele estava passando por um momento muito difícil, tinha perdido o pai há mais ou menos um mês e ele andava bebendo muito e tendo alguns comportamentos um pouco mais estranhos, não comuns para a natureza dele. O David e a Stacey moravam em Syracuse, no estado de Nova York. O David era o segundo marido da Stacey e esse também era o segundo casamento dele. A Stacey tinha duas filhas adolescentes, a Ashley e a Bree, e o David tinha um filho que já era adulto, que se chamava David Jr. Quando o David e a Stacey começaram a namorar, as filhas dela não gostaram muito do jeito dele, mas ela estava muito feliz e gostava muito do David. E aí quando ela falou que ela ia se casar para as filhas, aí elas ficaram bem chateadas. E o início do casamento deles não foi muito fácil para a convivência. O David era muito autoritário em algumas coisas da casa, ele queria as coisas do jeito dele e as meninas respondiam muito ele. Então esse início do relacionamento dos dois não foi muito pacífico dentro da casa. Mas com o tempo as coisas foram se ajeitando. Quando a polícia chegou no local, eles arrombaram a porta do quarto do David e encontraram ele na cama, atravessado, sem roupas, e tinha muito vômito e outros fluidos corporais espalhados pelo quarto inteiro. Na mesa de cabeceira, a polícia encontrou um copo com um líquido verde metade cheio e era uma cor bem vibrante. Tinha um outro copo também que tinha resíduos de alguma bebida alcoólica. Além disso, eles encontraram uma garrafa de uma bebida alcoólica que é um brandy de Damasco e uma garrafa de suco de cranberry. Do lado da cama tinha um galão vazio de anticongelante, que é um produto que é vendido comumente nos supermercados americanos. E debaixo da cama tinha uma espingarda, que era uma arma que o David tinha. Um dos policiais percebeu também, dentro do lixo da cozinha, jogado assim por cima, um instrumento que é usado para regar o peru. Quando os americanos assam o peru, eles tiram o caldo do lado, a gordura que vai saindo, e vão jogando por cima do peru. Parece um pipetador de laboratório. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem como é que ele funciona. O policial acha meio estranho aquilo tá ali jogado no lixo. Não era época de ações de graças, que é normalmente quando eles fazem o peru. E aí ele sentiu o cheiro e percebeu que tinha resíduos de álcool, né, e tinha várias gotinhas dentro daquele instrumento. Quando os testes da polícia voltaram, tanto o que tinha no copo quanto o que tinha nesse instrumento para cozinhar o peru era anticongelante e a substância ativa desse produto é o etilenoglicol. Nos Estados Unidos e em outros países frios, é comum encontrar esse produto para vender em supermercados porque eles costumam usar nos carros, colocar no motor dos carros, no combustível, para que ele não congele. Uma curiosidade é que essa é a mesma substância que desencadeou o caso da cervejaria aqui em Belo Horizonte esse ano. Nos Estados Unidos já havia alguns casos de assassinato e suicídio usando essa substância. Ela é normalmente incolor, mas ela é vendida com essa cor verde vibrante justamente para evitar o envenenamento. Mas uma coisa que é característica é que ela tem um gosto, um sabor doce, que às vezes é difícil de ser perceptível se for misturado com alguma bebida. Tendo descoberto todas essas coisas, a polícia teve várias questões e a principal delas era: por que uma pessoa decidiria se suicidar ao longo de 72 horas de uma forma super sofrida, se ele poderia simplesmente pegar a sua própria arma e atirar na cabeça? Não parecia ser uma decisão muito lógica. Uma das coisas que o teste também mostrou nessa pipeta é que no bico dela tinha DNA do David. Então isso levantava mais uma questão: por que ele usaria esse instrumento especificamente para se matar?
Não fazia sentido nenhum. É óbvio que a polícia começou a suspeitar de homicídio. E eles, durante o interrogatório com a Stacey, perceberam também que ela estava se caindo em contradição. Ela disse que na sexta-feira ele tinha bebido muito, mas os testes toxicológicos mostraram que o David não tinha uma gota de álcool no seu organismo. Além disso, dos 2 copos que estavam na mesa de cabeceira, foi encontrado DNA do David nas bordas, mas digital mesmo dele só foi encontrado no copo que tinha os resquícios de álcool. No outro copo, que tinha o anticongelante, só tinha digitais da Stacey. E outra coisa que era muito estranha também e que contava uma história é que as roupas de cama tinham alguns traços de vômito e o carpete também. E o recipiente de anticongelante estava por cima do vômito, estava limpo. Então não fazia sentido aquele recipiente ter sido colocado ali depois que ele já tinha vomitado. Primeiro, ele teria que ter bebido o anticongelante e depois vomitado por cima do recipiente, se realmente fosse um suicídio. Nos depoimentos da Stacey também, ela demonstrou que ela conhecia a substância que tinha dentro do anticongelante. O detetive perguntou para ela: "Você sabe qual é a substância ativa nesse produto?" Ela falou: "Etilenoglicol." Ela disse que ela e o David tinham assistido um dia um programa de investigação criminal em que uma mulher tinha matado seus maridos, no plural, usando o anticongelante colocado numa gelatina. E uma coisa peculiar também é que em inglês eles chamam de antifreeze, mas ela nunca falava antifreeze, ela falava antifree. Toda vez que ela falava do produto, ela falava antifree, era uma coisa muito peculiar dela. A polícia tinha encontrado também um testamento do David em que ele tinha excluído o filho e que todos os bens seriam deixados apenas para Stacey e para suas filhas. Depois foi descoberto, obviamente, que esse testamento havia sido forjado pela Stacey. Outra coisa que eles haviam descoberto sobre a Stacey é que o primeiro marido dela tinha morrido de forma muito súbita. Ele morreu aos 38 anos, teve um ataque súbito, foi levado para o hospital e foi declarado morto. Quando o médico chegou para olhar o que tinha acontecido, ela falou que ele tinha histórico de coração ruim e o médico falou: então claramente é um infarto. A família do primeiro marido dela, que se chamava Mike Wallace, queria muito que tivesse sido feita uma autópsia, mas como a Stacey, que era a mulher dele, ela não autorizou que essa autópsia fosse feita. O primeiro casamento da Stacey não estava indo bem quando o Mike morreu. Eles estavam prestes a se divorciar. O Mike era o pai da Ashley e da Bree. E uma coisa interessante também para saber sobre essa história é como era a relação dele com as 2 filhas. A Ashley era a filha mais velha e era muito querida pelos 2, mas quando a Bree nasceu, a segunda filha do casal, o Mike ficou muito apaixonado por ela. E claramente ele mostrava uma preferência pela filha mais nova. Outra coisa meio bizarra também era como estavam as lápides dos 2 maridos da Stacey. Ela tinha colocado a lápide do primeiro marido e tinha uma lápide dela do lado dele, preparada para quando ela morresse, e do outro lado estava a lápide do David, ou seja, ela preparou de forma que ela fosse ser enterrada entre os 2 maridos. A polícia, então, obviamente, decidiu investigar essa morte do primeiro marido, porque até agora estava tudo muito suspeito, e eles descobriram que o Mike não tinha histórico nenhum de doença do coração. A polícia, então, estava desconfiada de que a Stacey tinha matado seu primeiro marido também. E aí eles pediram ao juiz para exumar o corpo e foi permitido. Quando eles exumaram o corpo, eles estavam procurando por rastros de etilenoglicol. Porque essa substância, quando ela entra no corpo e ela é tomada numa quantidade muito alta, ela forma cristais no organismo que se acumulam nos órgãos, principalmente nos rins. E esses cristais duram durante anos, mesmo após a decomposição do corpo. E, dito e feito, obviamente, eles detectaram os cristais de etilenoglicol no organismo do Mike. Quando a polícia teve esses resultados, o detetive foi até a escola da Ashley. Ela estava nos primeiros dias de faculdade e ele foi lá e falou com ela a descoberta deles. A Ashley ficou sem chão, ela não queria acreditar de jeito nenhum, ela não acreditava na polícia, ela falava que o pai dela tinha morrido de infarto, que aquilo não era possível.
E aí ela ligou para a mãe dela e contou para ela, ligou para a mãe chorando. Ela falou: "Mãe, eles estão me falando que meu pai foi envenenado, mãe. Descobriram etilenoglicol no corpo do meu pai, mas ele morreu foi de infarto." Nisso, a Stacy falou com ela: "Minha filha, essa semana tem sido muito dura pra gente. Vem aqui pra casa, vamos beber hoje à noite pra gente esquecer." E a Ashley era menor de idade. Lá nos Estados Unidos você só pode beber acima de 21 anos. E ela ainda não tinha 21 anos. Então o que ela pensou? Eba, vou beber com minha mãe, né? Ela foi pra casa da mãe e elas começaram a beber durante a noite. No dia seguinte, a Stacy falou a mesma coisa com a Ashley: "Vem pra cá, tá muito difícil essa situação, vamos beber hoje até cair." E aconteceu a mesma coisa. A Ashley foi pra lá, elas tomaram uns drinks, conversaram sobre a situação. No dia seguinte, a Bri percebeu que a Ashley ainda não tinha levantado para ir para a escola e foi lá acordar ela. E aí ela percebeu que tinha alguma coisa estranha. A Ashley parecia que estava inconsciente e ela realmente estava. E aí a Bri mandou a mãe dela ligar para o 911 rapidamente, desesperadamente. E foi aí que a Stacy ligou mais uma vez para o 911 para falar que a filha dela estava passando mal, que parecia que ela tinha tido alguma forma de engasgamento, que ela não estava bem. E os médicos falaram que se ela tivesse ficado mais 10 a 15 minutos em casa, ela provavelmente teria morrido. No quarto da Ashley, a polícia encontrou um frasco de pílulas de dormir vazio, uma garrafa de vodka vazia e uma carta de suicídio que estava digitada. Nessa carta, ela dizia que ela era culpada pela morte do pai e pela morte do padrasto, e que ela estava se matando porque ela não queria que a mãe dela fosse culpada dos dois crimes e que ela sentia culpa por isso. Um dos motivos que poderiam ter sido alegados de que a Ashley teria tentado matar o próprio pai era o ciúme que ela tinha da própria irmã. A Ashley, na época, tinha 12 anos. Então a polícia entendeu que era muito difícil que uma menina dessa idade tivesse planejado e matado o próprio pai. A Ashley não morreu, ela foi para o hospital rapidamente e quando ela acordou, a polícia começou a questionar ela: "Que carta é essa? Por que você tentou se matar?" E ela não lembrava de nada, mas a única certeza que ela tinha é que ela não tinha escrito carta nenhuma e que ela não tinha tentado suicídio. A polícia apreendeu o computador da casa delas para averiguação sobre a carta e aí eles perceberam que elas tinham logins separados para cada usuário e o único login que tinha utilizado o Word para processamento de documentos era o login da Stacy. Nem a Bri nem a Ashley tinham usado o Word naquele computador. A carta não estava salva no computador, mas os peritos descobriram daquele salvamento automático que tinha várias cópias salvas automaticamente dentro do login da Stacy. E outra coisa também que o computador mostrou é que a carta foi escrita numa hora em que a Ashley estava em aula, então não tinha como ela ter digitado aquele documento. Então, os motivos que obviamente levaram a Stacy a matar os seus dois maridos foram financeiros. Do primeiro casamento, ela ganhou US$ 50.000. Do segundo casamento, ela ganhou US$ 220.000, além de vários outros bens. E o motivo para ela tentar matar sua filha era se livrar da culpa. O julgamento da Stacy começou no dia 12 de janeiro de 2009 e ela foi acusada de 2 homicídios e uma tentativa de homicídio, além de forjar um documento. No seu testemunho, a Stacy continuava alegando que ela era inocente e ela acusava a própria filha de ter matado os 2 maridos. No dia 5 de março de 2009, ela foi condenada a 51 anos de prisão. Ela morreu em 2016, aos 48 anos, na prisão de forma natural. E a sua filha, desde a sua prisão, nunca mais foi visitá-la. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. É uma história muito triste, em que a própria filha descobre que a mãe tentou matá-la e mostra pra gente como funciona a mente de um psicopata. Ele pode até gostar das pessoas, mas os seus interesses vão sempre estar em primeiro lugar. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui pra mim, vai me ajudar muito na divulgação do canal. Se inscreve também, aperta o botãozinho aqui embaixo de se inscrever, porque aí você vai receber na sua timeline do YouTube, toda vez que eu tiver um vídeo novo, vai aparecer pra você.
E também clica no sininho, porque aí você vai receber no seu e-mail notificação de que eu subi um novo vídeo aqui para a plataforma. Me segue nas redes sociais e eu te vejo de novo na próxima semana. Tchau!